vídeo aí do dia 2, então, nós vamos criar o nosso primeiro e tosco Dockerfile, né? Antes de criar, de começar a escrever o Dockerfile, então fazer o build, você precisa saber o que é um Dockerfile, afinal. Dockerfile, nós podemos fazer uma comparação com os Makefile, né? Que você utilizava lá para fazer as compilações. Quem é mais antigão no Linux, lembra aí, né? Ou então quem é dev sabe muito bem o que é um Makefile, não sabe? Todo mundo tá lembrando aí? É como se fosse a instrução lá da compilação do seu aplicativo, do seu programa. O Dockerfile nada mais é do que um arquivo com as instruções de como buildar essa imagem, do que precisa ter nessa imagem aí do Docker, ok? Quando eu falo buildar é quando nós vamos construir essa imagem, beleza? Então esse capítulo aqui nós vamos ver várias opções, vários parâmetros que nós podemos usar lá no nosso querido Dockerfile e também vamos fazer o primeiro exemplo, um exemplo mais simples, né? E fazer o build, um exemplo mais simples eu digo em relação às instruções dentro do Dockerfile e vamos fazer o build dele, ou seja, a criação dessa imagem, entendendo, tagueando e tudo bonitinho, beleza? Então essa é a primeira parte aí do treinamento, vamos lá começar. Todo mundo lembra do diretório /root primeiro Dockerfile? Lembra que nós usamos num capítulo anterior, lá do dia 1, acho que foi no de volumes, estão lembrados? Bem, vamos utilizar ele aí, ok? Todo mundo, vamos lá, todo mundo em ritmo de festa, cd espaço /root primeiro Dockerfile. Se você não tem esse diretório, ou esqueceu, ou apagou, ou sei lá o que você fez, crie novamente. Se você for criar, mkdir espaço /root primeiro Dockerfile. Criou? Belezinha? Muito bem. Outra coisa agora. Você precisa saber o seguinte, o arquivo de Dockerfile precisa ter o nome Dockerfile. Por enquanto, lá pra frente você vai ver que tem como colocar nomes alternativos, mas por enquanto o Dockerfile tem que se chamar Dockerfile com um D maiúsculo. Então vamos lá todo mundo, VI espaço Dockerfile, beleza? Tá aí o arquivinho bonitinho? Muito bem, deixa ele aí um pouquinho esperando aí, deixa aí na tela aberto e vamos lá partir para conhecer todas as opções aí, ou uma porção de opções para que você possa utilizar no Dockerfile, beleza? Então vamos lá conhecer um a um agora. Bem, vale a pena você também olhar lá no material, né, na página que está falando sobre meu primeiro Dockerfile tosco, é o primeiro capítulo do dia 2, aí, dá uma olhada lá que você vai ver, né? Mas olha só, primeiro parâmetro que nós vamos conhecer, a primeira opção que nós podemos usar dentro do Dockerfile é um cara chamado add, né? ADD. O que é esse cara? Ele pega e joga um arquivo, né, da sua máquina host, aí, do seu host Docker, para dentro de um container, de uma imagem, né? Então imagina só, você está construindo lá seu Dockerfile e você quer jogar um arquivinho chamado Gyropops, que está lá na sua máquina, né, que está na máquina host, você quer jogar lá para dentro do nosso querido container, é fácil, você coloca lá add e o nome do arquivinho tudo bonitinho, beleza? Nós vamos aprender, vamos ver como que funciona isso daí. Então se eu quero copiar um arquivo, um diretório, ou então um arquivo tar também, ele joga para lá para dentro do container, eu uso a opção add, ok? Fácil, né? Próxima opção é um cara chamado cmd. Qual a função do cmd? O cmd normalmente ele é um comando, ele é um parâmetro, né, do seu entry point. O entry point nós vamos ver daqui a pouquinho aqui para baixo, que é o principal processo dentro de um container. Mas o cmd é como se fosse um parâmetro para o entry point, para o principal processo aí do seu container. Normalmente, quando você não passa o entry point, por exemplo, se eu estivesse executando lá docker run -ti espaço debian e dou um enter lá. O que acontece? Eu não passei entry point, o entry point por default dessa imagem do Debian, por exemplo, é o bash. Então todo comando que eu passar no cmd, ele é o que? Filho do bash, ele tem que interagir com o bash, ele tem que ser um parâmetro do bash. Tranquilo? Então pensem sempre nisso, ok? cmd é um parâmetro para o entry point. Então se você tiver um entry point configurado no seu Dockerfile, fique atento porque o cmd tem que ser o quê? Um parâmetro para esse cara. Fácil, não é? Outra opção bastante interessante é a label. Qual a função da label? Você colocar metadatas, como por exemplo versão, fabricante, descrição, enfim, tudo que você achar de necessário e querer adicionar lá como metadata. A metadata você pode utilizar mais para frente até para gerenciar os seus containers, mas isso é um assunto lá para frente, ok? Por enquanto pense o seguinte, label é para que você consiga colocar metadatas, ok? Seja versão, seja fabricante, seja alguma descrição relacionada ao seu container. Temos também a opção copy, ok? Ela é bem parecida com a opção add, com uma diferença. O copy somente copia arquivos ou diretório, o add lá não, ele consegue também jogar arquivos .tar, arquivos empacotados, que é bem interessante, né? Então o copy apenas copia um arquivo ou um diretório da sua máquina host lá para dentro do seu
container. Entry point. E o entry point é do caralho, é uma opção muito interessante. Qual a função do cara? Ele permite a você deixar com que um processo seja o principal processo, um binário executável seja o principal processo dentro do container. Se esse cara morrer, o container morre. Então, por exemplo, para que você tenha uma ideia, vamos imaginar que eu esteja montando uma imagem de um web server do Apache, ok? Então vamos lá, montamos lá o container do Apache, tudo bonitinho. Vamos imaginar já esse cara em execução. O que importa pra gente monitorar seria o quê? Se o Apache morresse, né? Vamos imaginar que nós tivéssemos uma VIP aqui em cima, né? Um balanceador, e ele ficasse distribuindo aí nessa VIP, esse balanceador, ficasse distribuindo o acesso entre esses containers web server, certo? Vamos imaginar o seguinte, que um container, né? Um dos containers, o Apache morreu, o web server morreu, só que o container continuou em pé, a sua máquina continuou em pé lá, certo? Faz sentido alguma coisa dessa? Não, porque a principal função do container é o que? O web server. Se o Apache morreu, não faz mais sentido o container ficar em pé. Então eu consigo determinar que o Apache seja meu entry point. Ou seja, eu vou colocar lá para o Apache no meu entry point. Caso aconteça alguma coisa com o Apache, o container vai morrer e bem provavelmente vai subir outro, se assim tiver configurado, né? O interessante, o mais importante saber é o seguinte, se o Apache morrer, o container vai morrer, porque não tem mais sentido do container viver, sendo que a utilidade do container era ser o web, o que não acontece nas máquinas virtuais ou outras opções que você tem por aí, não é isso? Normalmente você tem lá uma VM que é para ser o Apache, caso o Apache morra, a VM continua em pé consumindo recursos, só que não serve para nada. Olha só a diferença então do container. Se você utiliza o entry point, você faz com que um processo seja o principal processo do seu container e caso ele morra, o container também será finalizado. Lembre-se do seguinte, lembra lá do CMD, da outra opção? Se eu tiver um entry point lá determinado, né, configurado, o CMD é parâmetro para ele, ok? Então, por exemplo, se eu estou com um binário do Apache lá como entry point, eu não vou conseguir fazer um CMD, por exemplo, de um mkdir, ok? Porque o mkdir não é parâmetro lá do binário do Apache, entenderam? Então, CMD, uma vez está um entry point lá determinado, configurado, o CMD é apenas um parâmetro para ele, beleza? Entender que o entry point é importantíssimo e vale muito a pena se aprofundar e estudar aí que, ó, é do caralho. Uma outra opção bastante interessante também é a env, ok? De environment, que serve para que você determine variáveis de ambiente para o seu container, para a sua imagem de container. Ou seja, eu consigo colocar lá env espaço uma variável, né? Uma variável e o seu valor. Por exemplo, no capítulo lá do dia 1 que nós criamos lá os dois containers do Postgres, passamos diversas variáveis, não foi isso? Todo mundo está lembrado? O que nós faríamos hoje? Pegaríamos essas variáveis, colocaria aqui dentro do Dockerfile, né? Com a opção env. Então, env serve para que você configure variáveis de ambiente e jogue lá para dentro do seu container, da sua imagem de container. Sensacional, não é? Outra opção bastante interessante é Expose. Expose mostra qual é a porta do container, ok? Que você precisa expor, né? Que está disponível. Por exemplo, voltando no exemplo lá nosso do web server, ok? Qual que é a porta do web server? 80, não é isso? Então aqui eu colocaria o que? Expose espaço 80, falando que a porta 80 do meu container precisa ser exposta. Fácil, não é? Expose. Nós vamos ver vários exemplos aí, vai ficar mais fácil de vocês assimilar, beleza? Uma outra opção muito importante, que é a primeira, é obrigatório ser a primeira opção lá de um Dockerfile, quando você estiver montando o seu Dockerfile, é a opção From. O que é a opção From? É onde você vai determinar qual é a sua imagem que você está usando como base para montar essa outra imagem, para que você monte a sua imagem. Por exemplo, se eu quero subir mais uma vez lá o exemplo do web server, eu quero utilizar, por exemplo, como base o Debian. O que eu faço? From espaço Debian, eu vou utilizar a imagem Debian para montar a minha imagem. Aí do From para baixo eu coloco as outras opções, como o Add, o Copy, né? O Entry Point, CMD, enfim, todos os parâmetros que nós já vimos, beleza? Mas lembre-se, o From é o primeiro e o From vai determinar qual é a sua imagem base, a sua imagem base, ok? Uma outra opção bastante interessante é o Run. O Run serve para que também que você execute comandos lá no seu container. O pessoal usa muito para fazer a instalação, por exemplo, de pacotes. Run, espaço apt-get, update, apt-get install, Apache 2, por exemplo, enfim, né? Uma coisa que você tem que ter na cabeça é o seguinte, que o quanto menos Run você tiver dentro do Dockerfile, melhor, porque é menos camada. Cada run executado cria uma nova camada, ok? Então se eu colocar lá run espaço apt-get install Apache 2, depois embaixo run espaço
apt-get install apache 2-php, sei lá, qualquer coisa assim, eu tenho que ter na minha cabeça o seguinte, que eu criei duas camadas, ok? Lembre-se que não é tão interessante eu ter várias camadas, porque eu não consigo depois manipular essas camadas, né? Então, se você conseguir concatenar vários comandos dentro do run, seria sensacional. Aí como assim? Simples, coloca lá, por exemplo, run espaço apt-get update, sei lá, e-comercial, apt-get install o softwarezinho, e-comercial, apt-get clean, por exemplo, certo? Aí você vai ter uma única camada, beleza? Com todos esses comandos. Por que isso é interessante? Por exemplo, nesse cara mesmo, nos apt-get que eu falei, né? Você foi lá, apt-get update para atualizar o seu repositório, depois apt-get install Apache 2, instalou o Apache, beleza? E depois você quer, por exemplo, rodar o apt-get clean, que é para você limpar o que ele baixou, né? Do que o nosso querido apt-get baixou, para deixar o container mais enxuto. Se você colocar esse apt-get clean em outro run, que não junto com o install, o que vai acontecer? Ele não vai apagar, ele não vai liberar o espaço, porque olha o que acontece. Run, daí apt-get install Apache, depois run, apt-get clean, ele não vai limpar porque já é uma outra camada. Na camada que o apt-get instalou o Apache, estava aqui. Daí você executou um novo run, ele vem aqui por cima, criou uma nova camada, e a camada do Apache acabou se tornando read-only. Lembra? Somente a de cima é read-write. Então quando eu der o apt-get clean, ele não vai limpar esse meu espaço, eu vou continuar com o espaço lá sendo utilizado. Então não é muito inteligente, ok? Pensem aí no run, executa um comando lá dentro do container, né? Tomou alguma ação, mas pensem que quanto menos melhor, porque menos camada. A não ser que precise, né? Não tem uma regra, mas quanto menos melhor. Um outro parâmetro também bastante interessante é o user. O que é o user? Qual vai ser o usuário default daquela imagem, ok? Por default, se você não passa nada, qualquer usuário default é um cara chamado root, você deve conhecer, ok? Mas eu não quero que seja o root, por exemplo, eu quero que seja o usuário Jefferson, user espaço Jefferson. Simples assim, certo? Mais um então, user. Outro cara também bastante interessante é um cara chamado workdir. Qual a função do workdir? Ele faz com que, por exemplo, eu coloco lá workdir espaço barra catota, ok? Eu estou falando o seguinte, eu estou falando que o meu diretório catota é como se fosse o raiz desse container. Quando você cair no container, você já vai cair no diretório catota. É o workdir, é o diretório de trabalho desse container. Aprendemos várias opções aí, não foi? Tem uma porrada de opções aí do Dockerfile, sim ou não? Um monte, não é isso? Então, seu Jefferson, peguei você mais uma vez bem louco de cerveja esquecendo o parâmetro. Aqui é o editor e agora eu que mando aqui, né? Portanto, faltou o volume, parâmetro volume, seu imbecil. Volume, espaço, seu diretório, certo? Você cria um volume no seu container. Sem contar do maintainer, seu legúmeno, você esqueceu de falar quem é o maintainer, quem é o idiota que escreve esse Dockerfile. Jefferson Tosco. Não esqueça mais, senão eu vou tomar o vídeo. Oi, editor! Já dá para começar a brincar, já dá para brincar bastante com o nosso querido idolatrado Docker, criando imagens aí com o Dockerfile. Vamos lá ver como que funciona isso de forma muito simples e fácil agora, criando o nosso primeiro e tosco Dockerfile. Continuando lá. Espero que vocês já tenham criado lá o diretório tudo bonitinho, né? O /root, primeiro Dockerfile, sim ou não? Sim, né? Já foi lá, já tá com o VI ainda aberto, VI Dockerfile, tá aberto o VI ainda? É, o seu VI, não, o seu, você abriu? Ah, não, beleza, e você agora aí? Não abriu ainda? Vai abrindo aí que eu vou pegar uma cerveja lá embaixo, que minha boca tá ficando seca, daí a gente volta pra fazer esse Dockerfile. Vai, abre logo.